Boa noite, pessoal. Essa explicação é para as pessoas que estão ou já estão no módulo 1 ou irão iniciar o módulo 1. Nos exercícios gramaticais, nós já vimos através de vídeos e de explicações o substantivo, o adjetivo, o artigo e numerais. Hoje nós vamos ver a última parte dos exercícios gramaticais. Olha, a folha de exercícios gramaticais. Nós vamos ver a última parte, que são os verbos. Ok? Então, eu vou fazer uma pequena explicação para vocês entenderem melhor os exercícios que vocês farão no livro, tá? Então, vamos lá. Isso vai ajudar vocês também no trabalho de 40 pontos. Esse trabalho aqui, ó. O primeiro trabalho, o módulo 1, tá? Que vai aparecer questões sobre substantivo, adjetivos, verbos, tá certo? Artigos e numerais. Então, vamos lá. O que é verbo? Verbo é uma palavrinha que indica uma ação ou também indica um estado ou indica também um fenômeno da natureza. Certo? Ação. Veja bem. O cão bravo morde. Qual é a ação realizada nessa frase? A ação de morder. Então, o verbo é morde, do verbo morder. Quem é que morde? O cão. Cão é substantivo. Morde é o verbo. Certo? Se a gente quiser ir mais além, nós vamos dizer que bravo é o quê? É a característica do substantivo cão. Então, eu vou dizer que bravo é adjetivo e o é o artigo que acompanha o substantivo cão. Então, eu tenho aqui artigo e adjetivo. Só que hoje nós vamos ver somente os verbos, tá certo? Então, vamos para o próximo exemplo. 2 pneus novos furaram. Qual foi a ação? A ação de furar. Então, furaram é o verbo. E o substantivo? Pneus. O que furaram? Os pneus. Próximo. Multaram os carros antigos. Qual foi a ação realizada? Não foi a ação de multar? Então, o verbo é multaram. Certo? Próximo. As lojas centrais fecharam. Qual é a ação? A ação de fechar. Então, o verbo é fecharam. Certo? Isso aí é fácil, né? Verbo é a palavrinha que indica uma ação. Agora vamos ver quando é que o verbo indica um estado. Veja bem, quando o verbo indicar estado, ele vai estar sempre ligando um substantivo a um adjetivo. Olha, como é que é essa moça? Bela. Então, esse é o verbo do verbo ser. No próximo, o homem ficou bravo. Homem é substantivo, bravo é adjetivo. O verbo que está ligando aqui é ficar.
Ó, ficou do verbo ficar. Ele não indica uma ação, ele indica o estado como o sujeito está. Como o sujeito permanece, como ele fica. Não é ação, é estado. No próximo, os médicos parecem preocupados. Parecem tá ligando o substantivo médicos e preocupados. Olha, então é o verbo parecer. Verbo parecer. A loja continua enfeitada. Loja é o substantivo, enfeitada é o adjetivo. Então, nós temos aqui continuar, continua, do verbo continuar. Mais adiante, nós veremos que os verbos de ação, os verbos de estado, também são conhecidos como verbos de ligação, porque eles ligam o substantivo ao adjetivo. Por isso eles são chamados também verbo de estado ou verbo de ligação, que são os verbos ser, ficar, permanecer, parecer, continuar, certo? Estar. Continuando agora. O verbo também pode indicar um fenômeno da natureza. Esse é bem fácil da gente identificar. Sempre que houver uma ação realizada pela natureza, esse verbo vai ser um verbo que indica ação da natureza, fenômeno da natureza. Então vamos lá, olha. Ontem garoava em São Paulo. O que acontecia? Qual o fenômeno natural que acontecia em São Paulo? Garoava. Então, garoava é um verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu no sul. Olha, choveu é uma ação da natureza. Então, é um verbo indicando fenômeno da natureza. Durante a noite, ventou muito. Ventou, do verbo ventar, também é um fenômeno da natureza. Nevará em toda a Europa. Nevará, do verbo nevar, também é um verbo que indica fenômeno da natureza. Certo? Então, vamos lá. Mentalmente, façam para mim. Ó, vou dar um tempinho para vocês irem descobrindo o verbo de cada uma dessas orações. Vamos lá. A comida está fria. Olha, eu tenho comida, que é um substantivo, fria, que é um adjetivo. Entre os dois eu tenho um verbo ligando. Esse verbo chama verbo de ligação ou verbo que indica estado, tá? Então, esse aqui é o verbo. Vamos tirar o verbo da próxima frase, da próxima oração. O bife queimou. Qual foi a ação realizada aí? Alguém fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa com alguém ou com alguma coisa. O bife queimou. Qual a ação? A ação foi de queimar. Então, verbo queimou. Certo? No próximo. João comeu todo o almoço. Ó, João realizou alguma ação. O que ele fez? Qual a ação que João realizou? Ele realizou a ação de comer. Então, comeu é o verbo. Na próxima, a laranja caiu do pé. Alguma coisa aconteceu com a laranja. O quê? Qual foi a ação realizada aí?
Caiu é o verbo do verbo cair. Então vamos lá para a próxima. Chovia enquanto eles comiam. Quantos verbos tem aí? 1 ou 2? Verbo fenômeno da natureza. Chovia. E alguma coisa eles faziam, eles realizavam. Eles praticavam alguma ação. Qual a ação que eles praticavam? Comiam. Então, nós temos 2 verbos. Um verbo que indica fenômeno da natureza e um verbo que indica uma ação. Na próxima, a sobremesa seria saborosa demais. Ou seria saborosa. Então, vamos lá. Ó, sobremesa é um substantivo, saborosa é um adjetivo. O que nós temos aqui ligando? O verbo ser. Seria, então, é verbo ser, certo? Então, vamos identificar cada verbo dessas orações aqui. Está é verbo de ação. De ação, não, desculpa. Verbo de estado. Queimou, verbo de ação. Comeu, ação. Caiu, ação. Chovia, fenômeno da natureza. Comiam, verbo de ação. E seria verbo de estado. Então, esse aqui é só um exercíciozinho só para a gente praticar. Eu peço para vocês fazerem os exercícios da folha. E se tiverem alguma dúvida, ou na folha ou no trabalho, me mandem as suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudar vocês a tirar qualquer dúvida, tá bom? Boa noite, até a próxima.